Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas 2 versos, o versículo 19 e o 20. Evangelho de Marcos, que é o segundo livro no Novo Testamento, Mateus, depois Marcos, e nós vamos ler os versículos 19 e 20. Os que encontraram, digam amém. Amém. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, com a sua Bíblia ainda aberta. Pai Celestial, nessa noite em que celebramos a vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, nosso coração muito se alegra por podermos participar de louvores tão lindos. Nos sentimos ainda mais na Tua presença e ficamos muitas vezes pensando como será aquele dia glorioso, quando estaremos diante da Tua face e na comunhão de todos os irmãos que viveram em todas as eras, em todos os tempos. Que dia glorioso será aquele. Obrigado por Tua presença conosco nesta casa do Senhor. Obrigado também porque o Senhor ordenou que os Teus santos anjos aqui estivessem conosco, também Te adorando. Bendito seja o Teu nome. Agora que abrimos e lemos as Escrituras, a Tua palavra, que o Teu Espírito, o autor delas, ministre ao nosso coração e que Ele nos ajude a colocar a Tua palavra em prática nas nossas próprias vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Jesus é o nosso melhor presente. Aliás, Jesus é o presente que Deus deu ao mundo. E nós podemos dizer que é o melhor presente que alguém poderia ganhar. Não tem presente maior ou melhor do que Jesus. Agora, é verdade também, apesar de ser o melhor presente que alguém poderia ganhar, que nem todas as pessoas querem receber esse presente. Você já conheceu alguém que comprou um presente para uma pessoa de muito boa fé, de bom coração, com muito amor, e o receptor se negava a receber, dizendo: eu não quero, eu não gosto. Infelizmente, ao longo dos séculos, muitas pessoas, milhares, talvez milhões de pessoas, têm dito não a esse presente tão especial que Deus tem dado graciosamente a toda a humanidade. A Bíblia nos diz, talvez no texto mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o capítulo 16 de Marcos, ele nos conta o desfecho da primeira vinda de Cristo ao mundo. E nós concluímos que o melhor presente que alguém pode ganhar nessa vida, nessa existência, neste mundo, é uma pessoa. Não é uma coisa, não é uma experiência, é uma pessoa, é Jesus. Esse é o melhor presente, sem dúvida nenhuma. E o nosso texto, que nós estamos meditando nessa noite natalina, nessa noite festiva, ele é rico em detalhes que são confirmados pelos demais evangelhos, pelo evangelho de Mateus, pelo evangelho de Lucas e também pelo evangelho de João. É verdade que os versículos 9 a 20, eles são criticados por muitos estudiosos das Escrituras, especialmente aqueles que são
da manuscritologia, da linguística e também da teologia bíblica. Apesar disso, quando eu leio e releio todo o capítulo 16 de Marcos, eu vejo que o seu conteúdo é absolutamente coerente com o que é ensinado pelos demais apóstolos no Novo Testamento e também é coerente com aquilo que foi confirmado pelos pais da igreja lá no primeiro e segundo século. Se vocês já leram Marcos 16, vocês vão perceber que esse capítulo, nós estamos meditando apenas nos últimos versos, no 19 e no 20, mas se você leu ou ler o capítulo 16, você vai perceber que ele começa com uma cena. E que cena é essa? É a cena do sepulcro de Jesus. E ele vai terminar com Jesus assentado à direita de Deus. Não é glorioso isso? Começa no sepulcro, mas termina com Jesus exaltado e assentado à destra, à direita de Deus Pai. Então, é um enredo, se vocês prestarem bastante atenção, que gira especialmente em torno da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu li, reli e fiz questão, hoje a gente tem essa tecnologia, né? Você pode ouvir o Evangelho narrado, ouvir várias vezes esse capítulo para tentar compreendê-lo melhor. E você vai perceber que o Senhor ressurreto, ele aparece primeiro, diz o texto bíblico, a Maria Madalena. Depois, ele aparece a 2 discípulos que estavam no campo, provavelmente os 2 que seguiam para Emaús. Depois, diz o texto que ele aparece aos 11 discípulos, quando eles estavam comendo juntos, eles estavam ceando juntos. Mais adiante, Lucas nos diz que Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E nesse ínterim, segundo o apóstolo Paulo, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, vocês devem perceber que houve uma progressão na manifestação de Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos. Assim como Deus se revelou à humanidade pelas Escrituras, através dos profetas e dos apóstolos progressivamente ao longo dos séculos, o Cristo ressurreto, que foi a primícia da nova criação, ele também se revelou progressivamente, porque ele começou se revelando uma pessoa, uma mulher, até que se mostrou, já com seu novo corpo, a mais de 500 pessoas, ou a 500 pessoas de uma só vez. É somente ao final de todas essas aparições, diz o texto de Marcos capítulo 16, que Jesus vai enviar os seus discípulos em missão pelo mundo. Então ele vai aparecendo aos poucos, vai se revelando às pessoas, até que chega um momento de clímax, em que ele então diz: agora eu vou enviar vocês, e vocês deverão seguir mundo afora. De que forma então nós podemos concluir nessa noite festiva de Natal que Jesus é de fato o nosso melhor presente? Esse texto, ele nos dá algumas razões, eu quero meditar com vocês sobre elas nessa noite de Natal. Em primeiro lugar, ele nos diz que o Deus que veio a nós, humildemente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Ele não é um ser divino, apático, indiferente a tudo que acontece conosco. Não, ele é um Deus comunicativo, que fala conosco, que fala ao nosso coração e que fala de forma que nós possamos compreender. Em segundo lugar, o Cristo que tomou o nosso lugar na cruz e depois ressurgiu dentre os mortos, é alguém que reina soberanamente sobre todas as coisas. Isso fica muito evidente entre os seus discípulos,
Porque mesmo que boa parte do mundo naqueles dias, e ao longo dos séculos e nesses nossos dias também, ainda se posicione rebelando-se contra Deus, dando as costas a Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus, desde os primórdios, eles são pessoas que obedecem e que se dispõem a cumprir a missão que Deus delegou a cada um deles. Amém? Por último, um último ponto que justifica o fato de Jesus ser o melhor presente que nós poderíamos receber nesta vida, é que o texto nos diz que esse Deus que comissiona os seus discípulos, comissionou os apóstolos, lá logo após a sua ressurreição, e continua a comissionar a todos os cristãos, Ele também é um Deus presente, é um Deus que coopera conosco, na medida em que nós o obedecemos. Então vamos pensar no primeiro ponto, veja aí na sua Bíblia, no versículo 19, da nossa meditação nesta noite. Diz o texto que depois de lhes ter falado, e aqui está o primeiro verbo do nosso texto, isso é importante para nós na nossa interpretação. Deus em Cristo falou com os seus discípulos, mas você pode perguntar, o que é que Ele falou com eles? Falou o quê? Ele os designou, os comissionou a pregar e a batizar. Essa foi a comissão que eles receberam. Mas a obra que seria realizada nos corações humanos, essa obra seria do próprio Deus. O trabalho dos discípulos, o trabalho dos cristãos é apenas pregar e batizar em nome de Jesus. No entanto, a obra profunda nas mentes e nos corações é uma atribuição divina. E diz o texto que a fé desses discípulos, ela seria acompanhada de muitos sinais, inclusive sobrenaturais. Por exemplo, demônios seriam expulsos de pessoas oprimidas, pessoas falariam novas línguas, pessoas pegariam em serpentes e não sofreriam nenhum dano. Diz Marcos, venenos mortais não lhes fariam nenhum mal. E, sob a imposição de mãos dos discípulos, enfermos seriam curados. Meus amigos, muitos desses sinais se cumpriram ipsis literis nas pessoas dos apóstolos. Eles foram cumpridos. É verdade que nem todas as pessoas que creram em Jesus ao longo dos séculos foram agraciados com esses milagres, com esses sinais sobrenaturais, mas quando esses sinais foram dados aos seus apóstolos ou ao longo da história da igreja, eles cumpriram sim o seu papel, e eles se tornaram evidências para todos os crentes de todas as eras, de que Deus estava realmente falando com eles, de que era Deus realmente falando com eles. Então, Jesus falou com os seus discípulos todas essas coisas. Por quê? Porque eles precisavam compreender o chamado que eles estavam recebendo de Deus. Como isso era importante para eles e como isso é importante para nós hoje ainda. Eles eram salvos, mas eles estavam recebendo do Senhor Jesus Cristo uma missão. E antes de subirem, de serem promovidos para a glória, para reencontrarem-se com seu amado Salvador, eles deveriam cumprir a missão que do Senhor receberam. Porque senão seria fácil, né? Jesus subiu para o céu, nós também vamos subir, vamos seguir para a glória e vamos estar com Ele para sempre. Não, antes de ir para a glória, eles deveriam cumprir uma missão para a qual eles foram chamados. Em suma, Jesus não subiu aos céus sem antes ter a certeza de que os seus discípulos, eles haviam entendido muito claramente a missão que de Deus, que do Senhor, eles haviam recebido.
Ninguém deve assumir uma missão, ainda que diga assim, não, Deus me chamou, Deus me vocacionou para fazer isso ou aquilo. Ninguém deve assumir essa missão sem antes compreender muito bem as palavras de Jesus e os seus mandamentos. Porque se você fosse entregar uma missão sem compreender a palavra de Deus, o produto final pode ser um falso cristianismo. Pode ser uma coisa que não tem nada a ver com o que Ele ordenou. Antes de irmos, nós necessitamos conhecer a vontade de Deus. E antes de partirmos deste mundo, nós precisamos cumprir a missão que Ele nos outorgou. Amém? Se você é como eu, você quer estar com o Senhor na glória. Mas antes de você ir, você precisa cumprir aquele chamado, aquela missão que Deus colocou nas suas mãos. Portanto, irmãos, antes de nós celebrarmos o Natal, nós devemos conhecer bem a Jesus. Nós devemos conhecer bem o que Ele nos fala na sua palavra com toda clareza. Antes de fazer qualquer coisa na obra de Deus ou para a glória de Deus, compreenda todo o conselho de Deus na sua palavra. Ou pelo menos se esforce para compreender esse conselho. Então, em primeiro lugar, Jesus é o nosso melhor presente porque Ele fala conosco. Em segundo lugar, Ele é o nosso melhor presente porque Ele reina soberano. Diz o texto, veja aí na sua Bíblia, que depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Nós temos aqui outros dois verbos que são muito importantes para nós. Jesus foi elevado e Jesus assentou-se à direita de Deus Pai. Isso significa que Jesus experimentou uma grande, uma tremenda, uma sem precedentes exaltação. Portanto, depois de lhes ter falado, Ele foi exaltado. É maravilhoso a gente imaginar essa cena, não é verdade? Imaginar que Jesus subiu aos céus contrariando uma lei que Ele mesmo havia criado, a lei da gravidade. E o Criador tem poder para contrariar todas as leis que Ele mesmo criou. Foi isso que aconteceu quando Ele ascendeu aos céus. Agora, também é maravilhoso para nós, nessa noite de Natal, reconhecermos que esse Jesus que ascendeu aos céus, diz as Escrituras, Ele também desceu às profundezas do inferno. E antes disso, Ele desceu a este mundo humildemente. Ele foi humilhado. Ele foi agredido ferozmente. E Ele sofreu uma morte vicária em nosso favor, a nosso favor. Portanto, no Natal, é muito importante que você e eu, que nós consideremos tudo isso pelo qual o Senhor Jesus Cristo passou. É bom que nós tenhamos em mente essas três imagens, essas três cenas. A manjedoura, que vimos agora há pouco ilustrada aqui, na nossa cantata maravilhosa e na encenação que nós assistimos, a cruz do Calvário e também a ascensão do Senhor. A manjedoura em Belém, a cruz nos arredores de Jerusalém, no Gólgota, e a ascensão ali próximo de Betânia. Essas três imagens, esses três cenários precisam estar muito claros para todos nós. Esse último quadro, ele deve estar na mente de todos os cristãos, o quadro da exaltação, porque ele significa que o Senhor Jesus Cristo foi soberanamente exaltado e a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que isso significa? Na prática, para o nosso cotidiano, para esse dia de Natal, para o ano novo que logo está chegando, que não importa o que aconteça com você e comigo, o Senhor reina.
Não importam as adversidades, as intempéries que nós tenhamos que enfrentar nessa vida, o Senhor Jesus Cristo é Rei, Ele reina. Quando você estiver enfrentando alguma adversidade, e talvez alguns de vocês estejam enfrentando algumas lutas no dia que se chama hoje, cada um de vocês, cada um de nós, deve se lembrar dessa verdade. O Senhor Jesus Cristo reina. Ele está assentado no seu trono de glória à direita de Deus Pai. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo é um presente de Deus para nós, desde o seu nascimento lá em Belém, na sua morte vicária no Gólgota e também na sua ascensão, porque nós temos a certeza de que Ele é Rei e que Ele delibera sobre todo o universo. Diz o texto, veja aí na sua Bíblia, que depois da ascensão de Jesus, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Nós temos aqui outros dois verbos, eles saíram e eles pregaram, não é? Então essas foram as reações dos discípulos, e essas reações dos discípulos são também igualmente importantes para nós, porque elas nos ensinam que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, após a sua ascensão aos céus e serem cobertos pelas nuvens, eles não ficaram parados, eles não ficaram inertes, eles não ficaram em modo contemplativo. Não, eles não fizeram isso. O que foi que eles fizeram? Eles se movimentaram, eles saíram por toda parte, e por toda parte, por onde eles foram, eles pregaram. Eu creio que esse é o verbo mais importante. Quando você vai buscar lá no grego o verbo original para essa expressão, um dos significados é que eles fizeram muito barulho, por onde quer que eles foram. Irmãos, reagir dessa maneira é próprio daquelas pessoas que viram o Mestre, que conheceram a Jesus de verdade. Aliás, eu gostaria de dizer, nessa noite festiva de Natal, que eu acho muito estranho que os discípulos contemporâneos de Jesus não estejam pregando o Evangelho com todas as suas forças. Eu acho isso muito esquisito, eu acho isso muito estranho. O que mais a gente vê são cristãos ociosos e com frequência muito ocupados com seus próprios negócios, com as suas próprias coisas. Queridos irmãos, é da vontade de Deus que nós preguemos o Evangelho. É da vontade de Deus que nós não fiquemos inertes. É da vontade de Deus que nós nos movimentemos. É da vontade de Deus que nós façamos barulho em nome de Jesus nesse mundo que vai de mal a pior. A nossa pregação, que precisa estar casado com a nossa própria vida, ela precisa chacoalhar com as pessoas, quem sabe despertar algumas pessoas que estão com o pé no fogo, que estão com o pé no abismo. Nós não podemos ficar quietos e parados, esperando que alguém faça o trabalho que Deus delegou e colocou nas nossas mãos. As pessoas que estão próximas de você são sua responsabilidade diante de Deus. Minha mãe que está aqui hoje, nesse culto, né, sempre me disse que nunca perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. E algumas vezes ela me disse que pregou o Evangelho e as pessoas não gostaram. Então ela dizia assim, o seu sangue não está mais sobre a minha cabeça. Eu penso que isso é coerente e que isso é compatível com a nossa fé. Irmãos, o presente de Deus para nós é Jesus. Amém? Ninguém deve guardar esse presente, no entanto, só para si. Esse não é um presente para você ficar ali observando, contemplando, desfrutando dele como se ele fosse apenas seu, não. Pela graça de Deus, a melhor resposta que nós podemos dar a Deus, que nos presenteou com o seu amado Filho Jesus Cristo, é compartilhá-lo com outras pessoas, o quanto nós pudermos, com todas as nossas forças. Jesus nos foi dado também para ser compartilhado. Agir diferente
pode significar tratar com desprezo esse glorioso, abençoado, inestimável e incomparável presente que Deus nos tem dado. Que Deus nos guarde desse egoísmo e dessa inércia espiritual. Amém? Por fim, irmãos, o terceiro e último ponto que eu queria dividir com vocês é que esse melhor presente que é Jesus para nós, ele é um presente tão especial nas nossas vidas, porque ele coopera conosco ao longo da nossa jornada. Se os discípulos estavam obedientemente se entregando à pregação do Evangelho de Jesus Cristo por toda parte, por onde eles iam, Deus não se manteve distante deles. Ninguém que prega o Evangelho, que se dispõe a falar de Jesus com uma pessoa, com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho, com um funcionário, com um superior, com um professor na universidade ou na escola, ninguém deve pensar que ao falar de Jesus, você está indo sozinho. Não, o Senhor Deus, o Deus Emanuel, estará com você. Ele vai estar com você. Quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, Ele estará lá com você. E o texto bíblico aqui nos diz, veja na sua Bíblia, ele nos diz que o Senhor Deus cooperava com eles. Aliás, eu gostaria de dizer, baseado nas Escrituras e na minha vivência cristã, que não é possível realizar a obra de Deus sem que Deus coopere conosco. Se Deus não nos ajudar, nós fracassaremos. Nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, mesmo que seja um sucesso aos olhos do mundo, seremos um fracasso, espiritualmente falando. Mas porque Deus nos ajuda, porque Ele coopera conosco, então nós conseguimos fazer aquilo que Ele nos ordena. Nenhum esforço será bem sucedido se Deus não intervir em nosso favor, especialmente nas mentes e nos corações humanos. Alguém diz assim, eu preciso chamar o pastor para convencer essa pessoa sobre Jesus. Não, você não precisa do pastor para convencer essa pessoa. Você precisa de uma ação sobrenatural e poderosa de Deus para convencer quem quer que seja. Nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum apologeta tem poder de convencer ninguém. O nosso trabalho é o trabalho de criancinha. Nós apresentamos o Evangelho. E o poderoso Espírito de Deus age e convence as pessoas e faz com que as pessoas entendam acerca do juízo, da verdade e também do pecado. Amém? Agora, como é que Deus cooperava com eles? Em primeiro lugar, diz o texto, confirmando-lhes a palavra. No original grego significa estabelecendo a palavra nos corações, testificando nos corações. A pregação da palavra de Deus não é um exercício intelectual, embora a gente use a mente para se preparar, para fazer a nossa leitura bíblica diária. A nossa igreja conclui nesse ano a leitura do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e ano que vem vamos estar engajados na leitura do Velho Testamento, se Deus nos permitir. Então nós usamos o nosso intelecto, mas não é apenas um exercício intelectual. O Espírito de Deus age. E como eu disse, Ele age poderosamente, produzindo arrependimento de pecados. Produzindo arrependimento de pecados. Em segundo lugar, a confirmação, segundo esse texto de Marcos nos diz, também vinha por meio dos sinais. Deus sabe o que uma pessoa precisa para ser levada à fé. E Deus é condescendente. Ele é condescendente. E muitos dos sinais que foram dados por meio dos apóstolos para confirmar a palavra e o ministério deles, e também aos profetas para confirmar a palavra e o testemunho deles, muitas vezes Deus misericordiosamente concede ainda nesses nossos dias sinais para que aquela pessoa de coração duro e incrédulo venha à fé. Mas é claro que uma vez que ela venha à fé, ela não deve esperar viver a vida cristã inteira buscando milagres e sinais. Porque Deus dá um sinal aqui e o outro ali, simplesmente para manifestar o seu amor. A mensagem final é uma só. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
parafraseando, né? É como se Deus, através de um sinal aqui e outro ali, quisesse dizer o seguinte: eu te amo, meu filho, eu te amo, eu sou Deus, eu que criei as galáxias e o universo inteiro, me importo com você, eu te amo com todas as minhas forças. Amém? Eu quero aplicar essa palavra a nós e nós vamos orar, encerrando, e depois nós vamos ter um momento final aqui com o nosso arpista, porque daqui a pouquinho ele vai estar tocando e nós vamos assistir. E depois que ele encerrar a apresentação dele, nós vamos ter o nosso tempo de comunhão. Amém? Em primeiro lugar, Jesus é o melhor presente que você pode receber nesse Natal. Se você está ansioso por ganhar alguma coisa, você pode até pedir a Deus que te dê esse presente. Mas saiba que Jesus é o melhor, é o the best. É o melhor que você pode ter nessa vida. E antes de partir desse mundo, na sua primeira vinda, ele falou com seus discípulos. Ele deu instruções aos seus amados discípulos. E essas instruções estão explicitadas na palavra de Deus, como nós estamos meditando nessa noite. E foram dadas ao povo de Deus, à igreja de todas as eras, de todos os tempos, são válidas para nós hoje. Além disso, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito de Deus, ele também fala conosco, como eu disse, sobre o pecado, sobre o juízo, e também sobre a justiça. Eu pergunto para vocês que estão aqui nessa noite natalina, você estaria disposto ou disposta a ouvir essa voz suave do Senhor falando com você? Deus falando com você insistentemente, né? Persistentemente, falando ao seu coração, te tratando com muito carinho, com muito amor. Estaria você disposto a ouvir a voz dele e a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero andar na tua presença, de uma vez por todas, até o fim, até aquele dia em que o Senhor vai me chamar à tua presença. Que Deus nos dê graça de ouvi-lo falar conosco. Em segundo lugar, Deus Pai nos deu o seu Filho como um presente para a nossa salvação. E esse Jesus, que veio como um bebê, que pregou o Evangelho e que subiu à cruz para tomar o nosso lugar, hoje reina soberano sobre todas as coisas. Então, nesse Natal, a palavra de Deus para todos nós é: nunca se esqueça que o Senhor reina, que Ele é soberano, que Ele de fato tem poder sobre todas as coisas, que nada escapa ao seu controle, ainda que você, em um momento de aflição, no percurso da sua vida terrena, sinta-se muito aflito com alguma coisa, lembre-se, o Senhor que veio a este mundo humildemente, reina gloriosamente, e haverá de voltar, diz a palavra de Deus, para buscar os seus, e para levá-los à sua santa presença. Em terceiro lugar, se você recebeu esse presente que Deus nos oferece em Cristo Jesus, inevitavelmente você vai ser levado a viver uma vida de obediência e de submissão a Ele. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus de todas as eras, eles são antes de tudo súditos de Jesus, que é Rei, que reina sobre todas as coisas. Então, eu queria que você nesse Natal também entendesse: todos nós que somos genuinamente crentes em Jesus, temos uma missão. E nós não podemos gastar esse pouquinho de tempo que Deus nos deu aqui na terra, fazendo coisas que não têm valor eterno. Nós precisamos nos ocupar e nos dedicar com aquilo que realmente importa e que vai durar por toda a eternidade. Então, entenda, você tem uma missão. Aí se você me diz assim: pastor, eu não sei qual é a minha missão. A partir de hoje, ore todos os dias: Senhor, eu quero saber qual é a minha missão. Eu quero cumprir a minha missão. Eu não quero ficar perdido com coisas triviais nessa vida. E chegar naquele dia diante de Deus de mãos vazias. Isso será catastrófico. Não é o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para o seu povo. E eu creio que, em linhas gerais, a nossa missão, todos nós temos a missão de compartilhar do presente que recebemos. Compartilhar do amor dele. E por último, ao longo da sua jornada, nunca se esqueça que o Deus Emanuel está com você. Você não está sozinho.
Se você se dispõe a obedecer e a cumprir a missão que Ele te delegou, Ele estará com você e Ele vai cooperar com você para que você seja bem-sucedido. E a capacitação que Ele te deu, ela estará com você. E você estará qualificado para fazer tudo aquilo que Ele determinou para você. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para podermos orar, e depois nós vamos ouvir um último ato do nosso arpista, e vamos ter o nosso tempo de comunhão, que é tão importante quanto esse momento que temos aqui, faz parte do nosso culto a Deus, porque desde o Velho Testamento nós vemos o povo de Deus comendo juntos, conversando. Nós vemos Jesus comendo com seus apóstolos e conversando. Por isso nós também fazemos isso na casa de Deus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. O que você vai fazer com esse glorioso presente que Deus deu a você? É da vontade do nosso amado Senhor, do nosso Mestre, que você valorize esse presente, que você se posicione, que você compartilhe desse presente com outras pessoas. Ele vai continuar sendo seu, mas no coração santo do Senhor Deus, Ele deseja que esse presente também seja dado a pessoas que estão perdidas e que precisam conhecer o autor da vida. Pai Celestial, te agradecemos por esse presente bendito que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque naquele lugar tão humilde ali em Belém, o Senhor veio a esse mundo. Te agradecemos porque o Senhor, humilhado, subiu até a cruz do Calvário. Mas te louvamos porque um dia, depois da cruz, o Senhor ascendeu aos céus. Que presente glorioso o Senhor nos dá em Jesus. Que possamos valorizá-lo com todas as nossas forças, que possamos ser encontrados fiéis diante de Ti, comprometidos contigo. Ajuda-nos a abrir mão de todas aquelas coisas tão bobas, com as quais nós nos apegamos, nós nos distraímos. Dá-nos a graça, por obra do Teu Espírito, de levantar os nossos olhos e contemplar a eternidade que está diante de nós. Essa é a nossa oração, nessa noite natalina, nessa noite de Natal. Leva-nos em paz para as nossas casas, e a Tua palavra continue repercutindo nas nossas mentes e corações. Dê vitória ao Teu povo sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Em nome de Jesus.